Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Antes de começar, entrar num dos livros mais interessantes das Escrituras, porque olha, primeiro leva o nome de uma mulher, são poucos livros nas Escrituras que levam o nome de uma mulher logo no título. Segundo, nós vamos ver vários princípios importantes extraídos desses 8 capítulos do livro de Esther, que servem para o nosso dia a dia hoje. Lições que nós podemos aplicar para conseguirmos nossas metas, nos aperfeiçoarmos, ajudarmos outras pessoas. Mas antes de entrar nisso, quero dizer para vocês, se você está vendo esse vídeo no lançamento, você sabe, hoje dia 24 de julho, é o Dia dos Pioneiros. O Dia dos Pioneiros é um feriado no estado de Utah, celebra, a fundação do estado. É o dia que os pioneiros chegaram em 1847, fugidos, dos Estados Unidos, que estado após estado haviam expulsado os santos, chegando aqui com a esperança de ter um lugar de liberdade para adorar seu Deus, um lugar onde eles podiam construir Sião. Então, esse dia é especial para todos os membros da igreja ao redor do mundo. Tenham ou não ligação com esses primeiros santos que se mudaram para cá. Hoje nós celebramos os pioneiros do mundo todo. Você, se entrou para a igreja, é um converso, o primeiro membro da família, você é um pioneiro. Todos nós somos pioneiros em determinado sentido porque nós lutamos contra essa pressão do mundo, levamos o evangelho. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês sobre o Dia dos Pioneiros é que tem uma série, eu já anunciei isso para vocês em outros vídeos, mas hoje eu quero mostrar algumas imagens para vocês, porque nós vamos lançar uma série de vídeos aqui no canal Videira Verdadeira falando sobre os primeiros dias da restauração do evangelho. Então, vamos fazer essa série começando no próximo domingo. Espero que vocês fiquem bem animados. O que eu vou mostrar para vocês é alguns takes, algumas partes do que eu vou mostrar, tá? Eu estive visitando 7 diferentes estados dos Estados Unidos para gravar e fazer esse conteúdo para vocês. Eu fui muito abençoado por estar nesses lugares que eu havia lido, aprendido, e poder estar lá foi uma grande bênção. Então, olha esses trechos e aí a gente vai para a aula do Vem Segue-me. Pessoal, eu estou aqui na frente da primeira casa da família Smith. Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em Nova York, no estado de Palmyra. Normalmente a gente pensa em Nova York como um lugar muito movimentado, cheio de pessoas, prédios, mas eu tô na parte rural do estado. Então não tem muitas pessoas. De fato, essa cidade aqui só tem 3.000 habitantes. E ainda bem, porque se tivesse muita gente, provavelmente não teria preservado esse aspecto rural antigo. Muitas das casas, elas têm essa... Eu andei pelas ruas aqui e eu vi, tem essa ideia de 2 séculos atrás. Então é interessante ver, parece que você está voltando no tempo. Pessoal, foi uma experiência muito boa estar aqui no Vale de Adão Diamant, mas agora eu vou para Nauvoo. Eu já coloquei aqui, vão ser 3 horas e meia, 4 horas de viagem. Vou ver se eu paro no caminho para poder comer alguma coisa, porque o meu café da manhã foi bolacha e maçã e eu tô com fome. Foi aqui que os pioneiros acamparam. O primeiro grupo chegou aqui em maio de 1856. Muito bem, espero que vocês estejam animados para aprender mais sobre a história da igreja e ver esses lugares especiais. Bom, hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre Esther. E
Muitos acontecimentos do livro de Esther podem parecer sorte ou coincidência. Que outra explicação você encontraria para uma menina judia órfã se tornar a rainha da Pérsia no momento certo para salvar o povo do massacre? Só o que vocês vão ver nessa aula não é sorte, não é a obra do acaso, é na verdade a mão de Deus. Essa citação do Elder Husband é muito boa, diz o seguinte: o que pode parecer aleatório, na verdade é supervisionado por um Pai Celestial amoroso. O Senhor está nos pequenos detalhes da nossa vida. Então, à medida que a gente estudar, eu convido você a ponderar na sua própria vida alguns acontecimentos, algumas pessoas que você encontrou, algumas situações que você está, porque talvez tenha ocorrido, né, algum pensamento do tipo: nossa, mas por que eu nasci neste tempo, agora, né? Por que eu tenho essa idade? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu vivo nesse lugar hoje? Todos esses pensamentos, eles podem vir na tua mente e você até pode, olhando a vida de outros, né, observando nas redes sociais, ou vendo alguém contar suas experiências, dizer: poxa, eu gostaria de ter nascido em outro tempo, eu gostaria de ter uma outra idade, eu gostaria de ter nascido em outro lugar do planeta. Talvez esse pensamento, na verdade, expresse o seu desejo de ter certas oportunidades que você acha que não tem, ou que nem terá. Então eu espero que quando essa aula terminar, e você com seus estudos pessoais, olhando sua bênção patriarcal, orando a Deus, você possa ter uma confirmação divina de que você nasceu no tempo correto, no lugar adequado, para o seu melhor aperfeiçoamento e para você abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Eu espero que o Espírito possa testificar isso e todo esse desejo de ser uma outra pessoa, nascer em um outro lugar, em uma outra época, enfim, mudar alguma coisa das circunstâncias, ele possa desaparecer e dar lugar a um sentimento de gratidão de um Pai Celestial que te conhece muito antes de você nascer e que tem um plano maravilhoso na sua vida que vai te levar à exaltação eterna, ser co-herdeiro de Cristo. Então vamos lá. O livro de Esther conta quando na época que os israelitas eles haviam sido dispersos. Estava destruído o reino do norte, estava destruído o reino do sul e eles estavam cativos. Estavam espalhados por muitos lugares. E Assuero aqui, Assuero é também conhecido como Xerxes. Agora, vai ter vários reis com esse nome se você estudar a história da Pérsia, né? Mas esse especificamente, ele ocupou o trono em 485 a.C. E a história de Esther vai começar com um problema conjugal entre o rei e a rainha da Pérsia. Naqueles dias, o rei Assuero estava sobre o seu trono, na sua fortaleza, e ele chama vários príncipes, várias pessoas importantes dentro do reino para ver o esplendor, a pompa, a glória do reino da Pérsia. E enquanto eles estavam lá, o que aconteceu? Pediram para que a rainha Vasti, que tinha a coroa real, ela se apresentasse, porque ele queria mostrar para todos aqueles amigos dele como a mulher dele era bonita, como ela era formosa. Mas a rainha Vasti recusou-se a ir lá com o rei. Falou: não, que eu vou ficar me mostrando para os outros, eu não sou objeto, sei lá o que ela pensou, mas ela não quis se mostrar. O rei se enfureceu, ficou muito bravo com isso, né? Uma vergonha na frente das pessoas, dos outros nobres, dos governantes, dos príncipes, como fala aqui, a rainha não se mostrar, quer dizer, é uma clara desobediência ao rei. E o que acontece? Chegaram
os conselheiros do rei e disseram: não somente pecou contra o rei e a rainha Vaste, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Agora esse cara aqui, Mecucã, exagerou um pouco, né, gente? Ela, na verdade, vai saber se ela estava naqueles dias e não quis aparecer. Enfim, mas o cara conspirou contra a rainha. Disse, ela não só fez mal para ti, não. Ela fez mal para todo mundo. Os outros nobres e todos os povos. Porque, olha só a justificativa dele. Essa notícia da rainha vai chegar às outras mulheres. Aí você pode pensar lá nesse versículo, é um absurdo. E é um absurdo mesmo, mas tem que lembrar que isso aconteceu há séculos e séculos no passado. Infelizmente, as sociedades eram machistas, as mulheres eram rebaixadas às vezes a um nível até inferior ao dos escravos e animais. Não queriam que a mulher tivesse nenhuma forma de expressão. Uma mulher que se rebelava contra o marido, e no caso ele sendo rei, podia ser danoso à cultura da época. Por isso, eles disseram o seguinte: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor que ela. Ou seja, o conceito de melhor aqui para eles era alguém que ia ficar submisso, que obedecesse sempre o que o rei mandasse. Então, como a rainha não tinha feito isso, eles estavam recomendando que ela perdesse a posição de rainha, né? Que ela não entrasse mais na presença do rei. Ou seja, o rei nunca mais veria a sua esposa. O rei estava tão irado que ouviu aquele conselho, porque ele queria que as mulheres dessem honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Ela podia ser um exemplo de rebeldia, e ele não queria que isso acontecesse. Pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Mecucã. Ele enviou as cartas, então a rainha deixou de ser rainha. E agora surgiu uma lacuna, precisa ser preenchida a vaga de rainha. E não pense vocês que o rei tinha apenas uma mulher. A posição de rainha era uma, mas ele tinha outras mulheres, que eram as concubinas. As concubinas não são consideradas esposas, não têm os mesmos direitos. Elas são uma segunda inferior categoria. O rei ia achar a nova esposa dele entre as concubinas, mas precisava ter mais mulheres para que ele pudesse fazer essa seleção. Então, ele mandou que fosse feita uma busca. Os servos dele mandaram que fosse feita uma busca entre as moças virgens formosas à vista. E aí, havia um homem judeu na fortaleza de Sunsam, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis, era da tribo de Benjamim. Ele fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram transportados com Jeconias, rei de Judá. O Jeconias ele tem outro nome também, se vocês abrirem nas notas, é Jeoaquim. Então, na época da destruição de Jerusalém, ele foi transportado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Ester, filho de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era moça bela de parecer e formosa à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então Ester era uma criancinha quando os pais morreram e Mardoqueu passou a cuidar dela nesse exílio. Eles não estavam na terra deles, viviam lá na capital do reino da Pérsia. E o nome dela era Hadassa, ou Ester, que é o título do livro, como vocês perceberam. Bom, o rei, quando divulgou esse mandado, levaram Ester à casa do rei. Não diz aqui que Mardoqueu ofereceu, tá,
posso chamar de filha dele, não era filha de sangue, mas ele criava, não ofereceu Esther. Viram que era uma moça bonita, né, que era formosa à vista, como diz a escritura, e levaram ela lá. Tá, e aí ela foi levada aos cuidados de Hegai, que era a guarda das mulheres. A moça apareceu para Hegai formosa a seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apresentou com os seus cosméticos e em lhe dar os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com suas moças no melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu que tinha ordenado que não a declarasse. Então, Esther, ela começou a prosperar dentro vamos dizer, daquele preparatório, né, para encontrar o rei. Tinha todas essas candidatas à rainha e ela se destacou. E ela recebeu alimento, recebeu 7 criadas. E não era uma mulher que abusava desses privilégios. E ela começou a se destacar perante as outras. E passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Claro, ele estava muito preocupado, não é? Chegando já a vez de cada moça para ir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Então, foi um ano de preparação antes de encontrar face a face com o rei. Porque assim se cumpriam os dias de suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria e com coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, entrava a moça à presença do rei. Tudo quanto ela dizia se lhe dava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então era mais ou menos um ritual, né? Depois desses 12 meses de preparação, elas entravam na presença do rei. E para entrar na presença do rei, ela tinha o direito de pedir tudo o que quisesse. Ah, eu quero esse vestido, eu quero levar esse buquê. E ela se preparava porque era um momento de impressionar o rei. Mas chegando a vez de Esther para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Então, o que ele aconselhava, ela pegava. Mas ela não queria nada de pompa, de exagero, ela não queria pegar nada que não fosse exatamente o que o líder lá dessa casa das mulheres dizia. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Bom, o grande dia chegou, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, o rei viu Esther. E diz a escritura que amou Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Olha só! Então, quando o rei finalmente tinha selecionado uma nova rainha, fez um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, que era o banquete de Esther, e deu repouso às províncias e deu presentes segundo a disposição do rei. Então foi uma grande festa e celebração por todo o reino da Pérsia. E diz aqui a escritura que Esther não declarava a sua parentela e o seu povo, porque Mardoqueu tinha dito isso para ela. Interessante como ela era bem obediente às ordens tanto de Mardoqueu, né, o seu tio, seu pai, como também as ordens de Hegai, e como sua fidelidade foi abrindo portas e fazendo ela se destacar. Mardoqueu assentou-se à porta do rei e ele ouviu, porque lembra que ele ia sempre procurar ter notícias de Esther. E enquanto ele estava sentado certo dia, ele ouviu 2 servos do rei falando nas portas, né? O nome deles era Bigtan e Teres, falando sobre como assassinar o rei. Então eles estavam conspirando. E aí quando ele soube isso, ele foi contar para Esther. E Esther contou para o marido dela, para o rei, em nome de Mardoqueu. Então disse, Mardoqueu me contou isso.
Inquiriu-se do assunto e descobriu que Mardoqueu estava certo, que eles iam realmente conspirar contra o rei. E eles foram enforcados. Foi escrito nas crônicas perante o rei. Bom, isso é importante a gente saber porque Mardoqueu salvou a vida do rei. Se isso não tivesse acontecido, talvez o rei ele teria sido assassinado, como de fato vai acontecer depois de alguns anos, né? Esse rei vai ser assassinado. Mas nessa ocasião foi poupado por causa de Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Hamedata. Tem uns nomes aqui no Velho Testamento, né? Que é bom assim, você está em dúvida que nome pôr no seu filho, você abre aqui, você vai ver vários nomes interessantes. Ele era Agagita. Agagita é da família dos Amonitas, que haviam sido grandemente destruídos pela casa de Israel. E é importante a gente saber isso porque esse cara, ele vai ter uma raiva dos israelitas. Eu vou mostrar para vocês. Mas ele era um bom funcionário para o rei e colocou ele numa posição muito elevada, acima de todos os príncipes que estavam com ele, ou seja, se tornou o principal conselheiro do rei. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Então, ele tinha uma posição tão alta no reino que as pessoas tinham que se inclinar em reverência. Agora, tinha um que não se inclinava, que era Mardoqueu. Por que ele não se prostrava diante de Ramã? Porque os israelitas sabiam que deviam se inclinar apenas diante do verdadeiro Deus de Israel. Inclusive, quando a gente estudar o livro de Daniel, a gente vai ver como eles são fiéis a esse mandamento, né? Daniel e também dos amigos dele. E isso indignou muito Ramã. Nossa, ficou muito bravo, possesso. Vendo Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, se encheu de furor. Porém, considerou pouco atentar contra Mardoqueu, porque ele havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Então, sabendo que ele era israelita, ele não quis apenas ferir Mardoqueu, ele quis destruir o povo inteiro, mais ou menos como uma vingança pelo que os israelitas tinham feito com o povo dele há muitas décadas atrás. Então, o que ele fez? Ele foi, aproveitando sua posição e a confiança que o rei tinha nele, e disse: tem um povo, isso está em Ester 3, versículo 8, tem um povo espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Tampouco cumprem as leis do rei. Olha só, está mentindo aqui, distorcendo a verdade. Que era um povo diferente, que estava espalhado, era verdade, mas que eles descumpriam a lei do povo de forma nenhuma. Tudo mostrava que eles eram submissos e obedeciam à lei. Mas enfim, ele disse isso. Tampouco cumprem a lei do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que se depositem nos tesouros do rei. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa, não sei se ficou claro até aqui. Mas ser um rei de um império tão vasto, com tantos povos que foram dominados, naquela época era extremamente difícil. Não apenas em termos logísticos, de controlar o reino, de governar, mas em termos de segurança. O rei ele precisava ter muita certeza das pessoas que estavam ao redor dele. É por isso que vocês vão ver aqui que ninguém pode se aproximar do rei, a menos que ele permita. Então, se ele fizer você conselheiro, se ele convidar para um jantar, você vem. Se o rei apontar o cetro, quando você entra na presença sem ser convidado, o rei aponta o cetro, você pode se manifestar, ou fica... Se não, você não pode, você está morto já. Então, o rei ele tinha várias dessas coisas de segurança, né? E quando chega o seu principal conselheiro e diz, olha,
tem um povo que não está te obedecendo, o rei fica preocupado. Nós vamos conspirar contra a minha vida, contra o meu reino. Então, assim, tinha que... O rei, ele confiava muito nessas pessoas que estavam do lado dele. E ele imediatamente queria eliminar qualquer chance dele ser assassinado ou de, enfim, o reino dele ser fragilizado. Então, não é algo que precisa investigar muito. O rei, ele ouve aquele homem que ele confia e diz, não, beleza, mata esse povo, vamos dar ordem para matar então. Então é isso que acontece. E o rei tirou o seu anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã, esta prata te é dada, como também esse povo, para fazerdes dele o que bem parecer a teus olhos. Então ele disse assim, ó, você pode permitir que esse povo seja morto. Então quem for desse povo pode morrer e nós vamos pagar ainda, tá bom? Matou, a gente paga. E separou uma parte do tesouro do rei para que ele pagasse aqueles que matassem os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo isso, rasgou suas vestes, se vestiu de saco e cinza, assim como vários judeus também. E ele foi diante da porta do rei, porque esse decreto tinha se espalhado, né? Eu tinha marcado um dia em que poderia começar essa matança. E isso foi tão triste. Bom, as servas de Ester vieram junto com os eunucos e falaram para ela, olha, tem um Mardoqueu, tem um cara lá no portão que tá todo, né, acabado, vestido de saco e cinza. E aí Esther mandou levar, né, roupas para ele. Mas não era a roupa que ele estava precisando, era outro motivo que ele estava tão triste, estava expressando essa tristeza através do vestuário, através da aparência. Mardoqueu fez saber a Esther tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelo extermínio dos judeus. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther. Né? Ele, na verdade, deu para o servo porque eles não falavam frente a frente, eles usavam um intermediário, um eunuco, enfim, alguém que estava no portão para falar com Esther. E quando Esther ficou sabendo isso, ficou muito arrasada também. E Mardoqueu ainda disse o seguinte, vai perante o rei e fala para ele revogar isso, porque nós vamos morrer, o seu povo vai ser destruído. Aí Esther, ela respondeu para Mardoqueu, através de Hatá, o seguinte, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar no pátio interior à presença do rei, sem ser chamado, não há senão uma sentença, que morra. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Quer dizer, o rei não está numa fase boa, porque 30 dias já ele não me chama. E se eu for até lá, eu corro risco de morte. Porque se ele não quiser me ver e não me apontar, estou perdida. Morri. Bom, Mardoqueu disse o seguinte, respondendo a Esther, não imagines na tua alma que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Uma hora eles vão descobrir que você é desse povo e você vai também morrer. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mardoqueu tinha fé, embora estivesse muito triste, de que o Senhor se lembraria do povo dele. Mardoqueu conhecia as Escrituras. Ele sabia que, embora o povo tivesse disperso e fragilizado, um dia eles retornariam. Então, de alguma maneira, o Senhor não permitiria que o povo inteiro fosse destruído. Essa extinção só existia na cabeça dos inimigos dos judeus, porque isso não aconteceria de fato.
Porque, veja, descobrindo que ela era de Israel, a primeira que seria morta seria ela, né? Porque, veja, se o rei não teve restrição de afastar a primeira rainha simplesmente porque não apareceu na presença dele, ele teria, né, isso com medo de como ia reagir os outros e tal, ele mandaria matar Esther, por mais que achasse ela bonita, que gostasse da companhia dela, que ela fosse uma boa esposa, viria de novo essa pressão, né, dizendo, olha, rei, se você deu um decreto, você tem que cumprir, você não pode voltar atrás, o que as pessoas vão pensar, não sei o quê. Então ele simplesmente mandaria matar Esther. Tinha várias outras concubinas, né? Se ele quisesse, podia tornar esposa. Então, assim, poderia acontecer dela ser morta. Mas aí ele dá uma frase assim que é muito significativa. Ele diz: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Agora Mardoqueu aqui, ele acrescenta uma perspectiva muito diferente. Ele diz: você não chegou a esse reino por acaso. Você não chegou a ser rainha, não foi um caso fortuito, não foi sorte. Você se tornou rainha por um motivo. E talvez esse seja o motivo. Deus, ele permitiu que você nascesse nessa época, Esther. Estivesse aqui, tivesse essas características físicas enfim, essa personalidade que atraiu o rei para que salvasse o povo dele. Então, assim é na nossa vida também. Nós nascemos e nós nascemos numa época e num lugar determinado pelo plano divino. Não foi acaso. Eu sei que existem muitas pessoas que querem tirar o significado de eventos, de acontecimentos e até excluir o próprio Deus da equação da vida. Mas, meus irmãos, não existe nada que aconteça neste mundo que Deus não saiba. O Senhor Jesus Cristo ensinou: nem um cabelo da sua cabeça cai sem que Deus ele note. Nem um passarinho morre sem que Deus saiba. Então, quem sabe se para esse tempo não chegaste a este mundo. Não é à toa que você conhece as pessoas que você conhece, não é à toa que você está no lugar que você está. Tudo tem um propósito. É claro que nós temos o nosso arbítrio e, embora nós tenhamos recebido muitas designações na vida pré-mortal e fomos até preordenados a certos trabalhos aqui, se nós decidirmos com o nosso arbítrio não obedecer a Deus, essas pré-ordenações, essas bênçãos que Deus quer nos dar, elas não serão cumpridas. Porque nesta vida nós decidimos não viver segundo o padrão que estabelecemos no céu. Mas se nós fazermos o nosso melhor, embora tenhamos fraquezas, embora tenhamos incertezas, mas nós estamos tentando fazer o nosso melhor, nós vamos ver milagres acontecendo. E nós vamos olhar para trás em determinada época da nossa vida e perceber: não foi por acaso que eu conheci tal pessoa. Não foi por acaso que eu tive determinada experiência. Seja de alegria ou de dor, essas coisas me levaram até onde estou. E eu posso ver agora que as promessas de Deus foram cumpridas. E um dia, meus irmãos e irmãs, quando nós estivermos na presença de Deus e revisarmos a nossa vida, quando o véu for aberto e nós tivermos a lembrança de toda a nossa existência anterior, inclusive na vida pré-mortal, nós vamos poder ver com clareza de que Deus ele tem um plano perfeito e que as coisas que aconteceram foram para o nosso bem-estar eterno. Às vezes você pode achar injusto que tenha nascido no cativeiro. Nefe uma vez, um dos Nefes, né? Tem vários Nefes no livro de Mórmon, mas lá no livro de Elamã, esse Nefe, ele olha para trás
e ele vê o ancestral dele, que chamava Nef, né, o primeiro Nef, fala, nossa, como eu gostaria de ter vivido naquela época, porque o povo era obediente, eu estou aqui no meio desses ladrões de gadianto, e ele chora no jardim dele, lamentando, por que que eu não vivia antes? Talvez tenha acontecido isso com você, né? Você pode pensar, nossa, eu queria estar no tempo de Jesus Cristo e ver ele fazendo milagres. Ou eu queria estar na época de Joseph e ver a restauração do evangelho, aqueles grandes eventos que aconteceram. Queria estar com Moisés, vendo o mar se abrindo. Queria estar com Elias, quando ele fez descer fogo dos céus. Enfim, qualquer período. Ou você pode pensar algo como, poxa, eu estou nesse país, não tenho muitas oportunidades educacionais, não tenho muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Por que que eu nasci aqui nessa pobreza, nessa dificuldade, sendo que outras pessoas têm tantos privilégios e eu aqui? Ou você pode pensar, porque eu nasci nesse lugar privilegiado, enquanto outros irmãos eles estão sofrendo com dificuldade. Enfim, existem muitas perguntas e eu não posso prover todas as respostas. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, todas as circunstâncias do seu nascimento, mesmo que você venha se tornar uma órfã como Esther, mesmo que você esteja no cativeiro e seu povo disperso, todas as coisas que são circunstâncias difíceis que estão na tua vida, elas não são em vão. Você pode usar essa situação para o seu eterno bem-estar, para o seu aperfeiçoamento. Essas dificuldades podem te refinar e te levar a ser mais semelhante a Jesus Cristo. E mais que isso, assim como as dificuldades de Esther e as circunstâncias dela levaram ela para uma posição de nobreza, também ajudaram ela a salvar o povo inteiro dela, como nós vamos ver. E isso pode acontecer, você pode ser um salvador nesses últimos dias, ajudando as pessoas a chegarem a ser Jesus Cristo. Bom, o que vai acontecer aqui é que Esther disse, tudo bem, eu vou entrar na presença do rei, mas eu preciso de uma ajuda tua e dos outros que acreditam. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Que resposta corajosa de Esther. Se perecer, pereci. Se eu morrer, morrerei. Olha só como o jejum é importante também. Ela sabia que precisava de uma força que não era conhecida entre os homens. Ela precisava de uma força celestial. E o que ela fez? Recorreu ao jejum. Ela ia jejuar. Ela não pediu, ó, vocês jejuam e eu não vou jejuar. Ela disse, eu vou jejuar. As mulheres que me acompanham vão jejuar. Mas eu peço que vocês também jejuem. Eu peço que vocês, os outros que estão contigo, né, os outros judeus, também façam jejum. Eles já estavam jejuando, tristes, né, mas ela falou especificamente para isso. Preciso da ajuda de Deus. Preciso de uma porção do Espírito dele que eu não tenho para realizar esse milagre. O rei já não fala comigo há 30 dias. E eu vou entrar, isso pode ser contra a lei, né? Mas eu vou fazer se tiver a ajuda de Deus. Ele pode abrir o caminho. Então, irmãos, quando parecer algo impossível, uma montanha tão grande que você não tem forças de escalar, jejue. Convide outros a jejuar. Isso é uma coisa importante também. Quando você quer ajudar alguém, normalmente você jejua por aquela pessoa, ora por aquela pessoa. E isso é muito bom. E o Senhor vai atentar, mas nós também podemos convidar outras pessoas a orarem e jejuarem por elas mesmas. Porque se elas não agirem, a fé não vai produzir o milagre. A fé sem obras é morta. Então, à medida que você jejua, por exemplo, você pode orar e jejuar para que determinado amigo receba um testemunho do livro de Mórmon. Mas aquele amigo precisa fazer a parte dele.
Ele precisa orar e jejuar para que isso aconteça também, entende? Então nós temos que convidar as pessoas a agirem. E isso é muito bom. Assim como Mardoqueu convida Esther a agir, você acha que ele não tinha medo que a sua filha, praticamente era a filha dele, tivesse diante da presença do rei morrer? Ele sabia dos costumes, ele sabia como era. Aquela época era difícil, mas ele disse, é você. Você é a nossa solução, é a nossa salvação agora. Não tinha outro jeito. Ela tinha que colocar a vida dela em risco. Então convidou ela a agir. E Esther, por outro lado, entendeu que ela devia fazer isso, que talvez tinha sido até pré-ordenada a fazer isso. E disse, vocês jejuem, porque eu vou jejuar também. Então também convidou a agir. Interessante como a fé, ela precisa da ação para gerar um milagre. E o milagre é o que nós vamos ver aqui no capítulo 5. Porque sucedeu que ao terceiro dia, Esther se vestiu com seus vestidos reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real. E aí, quando viu a rainha, ele alcançou graça aos olhos dele, e apontou a Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Agora é muito interessante como Esther, ela age aqui, ela é muito sábia. Ela não chega e expressa todo o problema desesperada. Ah, vão matar meu povo. Ela é bem inteligente. Ó, primeira coisa, o rei ficou tão feliz de ver Esther que disse, até metade do reino eu vou te dar. Esther não foi gananciosa, não falou nada sobre o grande problema que estava enfrentando o povo dela. Disse, ó, eu vou preparar um banquete para você e para Ramã também. Ela sabia que Ramã é que tinha feito toda essa maldade. Mas chamou ele e chamou o rei para um banquete. Ramã foi lá no banquete junto com o rei e o rei disse novamente, qual a tua petição? Eu vou te dar até que metade do reino se você... E olha, era um baita reino, hein? Imagina assim, um dos maiores impérios do mundo foi o reino da Pérsia. Mas Esther não estava pedindo nada disso. Ela disse, minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, se parece bem ao rei, concede minha petição e o meu desejo. Venha o rei com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme mandado do rei. Então, não era naquela ocasião, ela ainda marcou uma outra ocasião onde ela fazia um banquete delicioso. E ela e o rei e o principal assessor dele, Ramã, estavam convidados. Bom, Ramã, ele saiu tão feliz naquela ocasião, ele falou, nossa, de todos que ela podia ter convidado para o banquete, a rainha, chamou a mim, Ramã, né? Vai o rei e Ramã. E aí ele saiu todo feliz, né? Assim. E aí, quando Ramã viu Mardoqueu, que estava na porta do rei, onde ele costumava ficar mesmo, ele não se inclinava. Subiu o furor contra Mardoqueu. E ficou muito bravo. E aí, quando ele chegou, a mulher dele, ele contou para a mulher o que tinha acontecido, disse, ó, a rainha Esther não chamou ninguém, só chamou a mim. E amanhã eu fui convidado para estar junto com o rei. Então vai ser privado, só nós, entrada VIP. Só que aquele Mardoqueu, assim, tá me irritando. Ele não se inclina, eu tô com muita raiva dele. Aí a Zeres, a mulher dele, disse o seguinte, faz o seguinte, pega e faz uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã, quando você estiver nesse jantar, você fala para o rei, rei, eu não aguento esse cara, ele está conspirando contra ti, mata ele. E aí, Ramã adorou aquilo. Nossa, mas que boa ideia essa mulher me deu. Bom, vamos para Esther 6. Naquela noite, antes do dia do banquete, o rei ele não consegue dormir. E ele fica, se vocês tiveram uma noite de insônia, para alguns de vocês a insônia é recorrente, infelizmente, né? Pode ser uma doença crônica, pode ter vários motivos. O rei ele dormia geralmente bem, mas naquela noite não conseguia dormir. E aí, o que ele fez?
Bom, em vez de dormir, eu vou ficar aqui jogando videogame, em vez de dormir, eu vou, sei lá, fazer caminhada. Não, falou, eu vou ler o livro das crônicas do rei. Por que não, né? Coisa melhor para fazer não tinha. E ele foi ler, e chegando lá nos registros das crônicas, ele leu daqueles dois eunucos que tinham conspirado, que foi provado que eles eram conspiradores e foram mortos. E como ele se livrou disso? Ele percebeu que tinha sido Mardoqueu. Aí ele perguntou: o que Mardoqueu recebeu por ter salvo a minha vida? Coisa nenhuma se lhe fez, disseram os servos. Não tinha dado prata, nada para ele. Ele tinha feito esse benefício para o rei e nada tinha sido dado. Bom, nessa ocasião, Ramã já estava entrando no pátio, justamente para pedir, porque ele não ia esperar até a janta, né? Ele já mudou de ideia, ele já queria, não, vamos enforcar antes. Então ele já estava vindo antes para falar com o rei, ó, tem que enforcar Mardoqueu. Pois bem, antes que Ramã falasse, o rei ele perguntou: o que eu tenho que fazer para um homem que assim, ele perguntou para Ramã: o que eu tenho que fazer para honrar uma pessoa? O que é digno do rei, né? Se o rei ele quer dar uma honraria para alguém que fez algo bom, o que você acha? Qual a tua opinião, Ramã? Ramã pensando que o rei estava falando dele, porque olha só, tinha sido convidado para um jantar privado, era o principal assessor do rei. Opa, Ramã falou o seguinte: reis, tem que trazer as vestes reais, tem que vestir esse homem com as vestes reais, tem que colocar num cavalo, tem que colocar coroa na cabeça dele. E olha só, na frente de todo mundo vai andar pelas ruas da cidade. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei ouviu Ramã e disse: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Então imagina essa cena assim: o rei ouvindo toda aquela história, e dizendo assim: nossa, é uma boa ideia. Ele fala: vamos apressar então. E aí quando ele começa a falar: vamos pegar o cavalo, vamos vestir as vestes, vamos pegar a coroa. O Ramã, né, tá com aquele sorriso assim. Aí quando ele ouve a palavra Mardoqueu, muda a face na hora, né? Mas peraí, você não estava falando de mim, rei? Não deve ter falado isso, mas deve ter pensado, né? Entrou em parafuso. Ramã tomou as vestes e o cavalo, e mesmo de mal vontade, vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Olha só. Um dia vestido de saco e cinzas, no outro dia vestido com as melhores roupas que o mundo podia oferecer. Depois Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, desgostoso e com a cabeça coberta, envergonhado e com muita raiva. Aí Azeres, vendo o que tinha acontecido, disse: se Mardoqueu, diante de quem já começas a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Então, a mulher aqui diz para ele: olha, você tentou atentar contra esse judeu, não deu certo, e você que vai se dar mal agora. No capítulo 7, conta sobre o banquete. E aí, naquela ocasião, estava lá Esther, estava o rei, estava Ramá também. E ela finalmente revela, ela diz o seguinte: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e exterminarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não compensaria a perda do rei. Aí o rei ficou assim: mas como assim? Não entendi, o que está acontecendo? Quem que instigou contra o teu povo, contra você? Como assim? E Esther conta: o homem, o opressor e o inimigo é esse Nico Ramã. Nossa! Então Ramã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. Imagina, nunca passava pela cabeça dele que ele ia ser acusado naquele jantar, aquele banquete privado,
e que Esther ia chamar ele de Nico. Nem que Esther fosse do povo judeu, né? Mal sabia ele que ela tinha sido criada por Mardoqueu, o pior inimigo dele. Bom, tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante a mim nesta casa? Ou seja, ele pensou, você está querendo conspirar, né? Querendo matar a rainha? Lembra, eu falei para vocês, eles tinham um pouco dessa neura de, enfim, risco de vida a todo momento, né? Preciso. Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então, naquele momento, já colocaram um saco na cabeça dele. E então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis aqui também a forca de 50 côvados, da altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei. Está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então a forca que ele tinha feito para Mardoqueu, foi lá o eunuco e disse, ele fez uma forca para matar aquele cara que tinha te ajudado, sabe? Aquele lá que salvou a tua vida. Pois é, ele queria ter matado. Aí o rei disse, bom, então enforca ele lá, na casa dele, na forca dele. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Nossa, essa história dá um bom filme, hein? O último capítulo, capítulo 8, diz o seguinte: tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou o Mardoqueu da casa de Ramã. E falou mais Esther perante o rei, e lançou-se aos seus pés e chorou. Ele lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu intento que tinha contra os judeus. A solução legal que apareceu naquela ocasião foi: vou fazer um outro decreto aqui, que os judeus, os israelitas, né? Judeu é o que tinha sobrado, embora que ele fosse da tribo de Benjamim, Mardoqueu, a grande maioria ficou conhecida como judeu porque o último reino que sobrou e as tribos estavam dispersas. Então, daqui para frente, né, nessa época para frente, os israelitas vão ser chamados de judeus e vai ser mais ou menos sinônimo isso, né? Bom, então ela disse, os judeus, eles podem se defender. Eles podem pegar a espada. Qualquer um que for atentar contra os judeus vão ter o direito de lutar. E isso meio que anulou aquele primeiro decreto, porque quem que ia contra os judeus? Se o rei tinha autorizado eles a pegarem armas e defenderem a própria vida. Mas ninguém ia querer fazer isso, né? Então, a Esther conseguiu assim salvar o povo dela. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se ajuntassem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar, assolar todas as forças do povo e província, que os atacassem, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus despojos. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã jubilou-se e alegrou-se, porque ele se tornou um conselheiro do rei, o principal conselheiro do rei. E para os judeus houve luz e alegria e regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes, dias de festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Essa última sentença aqui, ela mostra que muitas pessoas se converteram por causa do exemplo de Esther e Mardoqueu. Muitas pessoas foram levadas a ver, esse povo é diferenciado. Esse povo tem um Deus forte e verdadeiro. E elas foram levadas à verdadeira religião, porque aquilo tinha acontecido, aquele grande milagre. Bom, chegando o dia que o rei tinha determinado que os judeus podiam ser mortos, eles se defenderam. Diz aqui no capítulo 9, também foi instituída a festa de Purim. E até hoje, todo ano tem a festa de Purim. Neste ano, acho que foi no dia 16 e 17 de março, a festa de Purim. O que eles fazem? Eles têm banquetes, eles leem, eles contam a história para crianças do livro de Esther,
né? Aí quando é mencionado o nome de Mardoqueu, elas vibram. Quando é mencionado o nome de Ramã, elas... Então é uma tradição que eles mantêm. E no capítulo 10 vem um capítulo pequenininho, só 3 versículos, mas vem aquilo que eu falei para vocês, que Mardoqueu se torna o segundo homem mais importante. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras de seu poder e de seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, que procuravam o bem de seu povo, e falava pela prosperidade de toda a nação. Agora, para terminar essa aula, eu só queria fazer uma reflexão sobre as mulheres da igreja, especialmente as mulheres jovens, né, as moças. O presidente James E. Faust, ele falou sobre vocês, ele disse o seguinte: essa é uma época desafiadora. Acredito que o espírito de vocês foi reservado para esses últimos dias, que vocês, como Esther, vieram para a terra para tal tempo como este. Pode ser que suas realizações eternas mais significativas sejam a influência justa que exercem sobre outras pessoas e que sua divina beleza feminina interior e intuição encontre expressão em sua força serena, bondade, dignidade, charme, graça, criatividade, sensibilidade, felicidade e espiritualidade. Realce esses sublimes dons femininos. Então, moças, vocês não nasceram nesse tempo à toa. Vocês são muito especiais, filhas de Deus preciosas e precisam viver segundo o convênio. Então, desenvolvam essas habilidades, esses atributos que o presidente Faust mencionou. Também quero citar a irmã Margaret de Naudot, que foi presidente-geral das moças. Ela disse: o mundo já tem muitas mulheres agressivas. Precisamos de mulheres ternas. Já tem muitas mulheres grosseiras. Precisamos de mulheres gentis. Há muitas mulheres ríspidas. Precisamos de mulheres refinadas. Existem muitas mulheres que têm fama e fortuna. Precisamos de mais mulheres de fé. Já existe ambição bastante. Precisamos de mais bondade. Existe orgulho suficiente. Precisamos de mais virtude. Já temos popularidade demais. Precisamos de mais pureza. Então espero, moças, mulheres de forma geral, que vocês olhem para Esther como um modelo a ser seguido. Alguém que tinha coragem, que confiava no Senhor, que arriscou a própria vida para abençoar outras pessoas. Que grandes características todos podemos desenvolver. Bom, obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que a coragem que Esther demonstrou possa inspirar todos vocês nessa semana e na sua vida. E que nós possamos ser valentes como ela foi, defendendo o que é certo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.